Hoje eu queria falar sobre uma ministração. Eu ministrei aqui alguns dias atrás. Se não me falha a memória, foi acho que uns 3 domingos atrás. E eu ministrei aqui sobre restaurando a adoração. E nesse mesmo viés de ministração, de mensagem, eu quero expor nesta noite, fazer uma exposição bíblica, nesse mesmo sentido. Não usando os mesmos textos, nós tínhamos pregado, ministrado aos irmãos, lá em João capítulo 4, né? Fala da mulher samaritana, que se encontrou com o Senhor Jesus, ou Jesus se encontrou com ela, né? Houve um encontro entre Jesus e a mulher samaritana, ali no poço de Jacó. E hoje eu queria falar sobre, ainda baseado nessa mesma linha de pensamento, sobre restaurar a adoração, a restauração da adoração. Essa questão de restaurar a adoração, nos tempos atuais, na época da graça, seria um tanto quanto, parecendo para nós, às vezes, olhando no modo comum, seria restaurar um culto, talvez o louvor, talvez seria uma questão de liturgia. Não, não é isso. Todas essas questões que eu estou citando aqui, toda a questão que envolve o nosso culto, que nós chamamos de adoração, nem sempre um culto em si, dependendo como ele for, ele se torna uma adoração. Ele é uma adoração aceita a Deus. Nem sempre. Possa ser que um dia possamos estar tão contrário à vontade de Deus e até mesmo fazer coisas que envolvem o culto no sentido litúrgico e ali não ser uma adoração. Então essas questões acontecem, são reais, são verdadeiras em nosso meio. Às vezes não olhamos e não percebemos dessa forma como eu estou falando aqui. Restaurar a adoração em que sentido? No sentido espiritual, no sentido moral, no sentido teológico, bíblico. Seria a nossa vida, uma vida de fato, seja uma vida de adoração? Será que a nossa vida de oração, será que a nossa vida até mesmo de louvor, quando paramos para cantar, ou para falar a respeito de Jesus, quando seja o momento que nós temos de comunhão com a nossa família, será que a adoração seria simplesmente essas questões que são importantes, são realmente relevantes para a vida espiritual? Mas o que é a adoração em si? Olhamos para o Antigo Testamento, nós temos exemplos de adoração bonita, assim, com toda a liturgia muito bem desenvolvida, bem técnica, no Antigo Testamento, com toda uma glória, uma beleza, e de fato não ser uma adoração verdadeira e genuína a Deus. Nós vemos também no Novo Testamento atitudes, que eu vou falar aqui, que foram atitudes desprezadas aos olhos de pessoas, mas foram verdadeiras adorações, ou adoração, melhor dizendo. Foram verdadeiras adoração. Então eu queria citar aqui hoje alguns exemplos, baseando nesse contexto de adoração, de vida. Não é simplesmente louvor, como eu estou falando aqui. Não é simplesmente cantar, irmãos. Não é simplesmente ministrar aqui no púlpito da igreja. Não é simplesmente isso. Aquilo que chamamos de altar da igreja, não é? De forma comum, generalizada. Nós estamos falando de uma questão que envolve uma vida, que envolve o nosso espírito diante de Deus. Eu vi aqui a irmã, a missionária Elizabeth, dizendo, um texto dos Salmos, onde Davi diz que Deus o sustentasse ele com um espírito voluntário. Um escravo, naquela época, o escravo de orelha furada. No Antigo Testamento, irmãos, o escravo que estava em uma determinada casa, ele era escravo por um tempo. O judeu tinha a lei de que ele não poderia escravizar ou manter escravo durante
a vida inteira do escravo. Então chegava o tempo, o ano da alforria, onde ele deveria liberar aquele escravo. Então, quando chegava o dia da liberação, da alforria, da carta de alforria que aquele escravo ia receber, por amar tanto o seu senhor, o escravo voluntariamente dizia que queria continuar sendo escravo na casa, porque ele amava o seu senhor. Então, havia um ritual, havia uma questão litúrgica que envolvia aquele ato, aquela atitude de querer permanecer na casa como escravo. Era pegar o escravo, levar ele até a porta e no batente, furar a orelha daquele escravo. Então, todo mundo que na comunidade, naquele tempo, olhava e via aquele escravo com aquela orelha furada, sabia que aquele escravo era um escravo voluntário e que ele quis permanecer na casa do seu senhor por amar o seu senhor. Então, eu achei muito interessante em falar em voluntariedade, porque a voluntariedade ela envolve, a adoração também envolve a questão de nós sermos voluntários. Há um conceito muito errado hoje em dia, que envolve os requisitos de uma vida social, ou de trabalhos sociais. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falam assim, olha, eu quero me tornar voluntário na Cruz Vermelha, eu quero me tornar voluntário no hospital, eu quero me tornar um voluntário na casa de idosos. É um trabalho voluntário, você não vai receber por aquele trabalho. É um trabalho cristão, é um trabalho de amor. E o conceito que envolve a questão da voluntariedade, muitas das vezes, ele se formou na mente, principalmente do brasileiro, de forma errada. Por quê? Porque acha que a voluntariedade da pessoa, ela pensa assim, se eu sou um voluntário, então eu posso chegar, eu posso ir, eu posso fazer do meu jeito. E isso envolve a questão que eu vou falar aqui hoje, questão da adoração. Até mesmo para a nossa vida ser uma vida voluntária a Deus, de entrega a Deus, com um culto de louvor e adoração. Então nós vamos aprender, não é porque vivemos na época da graça, não é? Que porque somos voluntários, que Deus nos recebe com espírito voluntário, que nós viveremos uma vida de adoração do nosso jeito. E eu queria dar alguns exemplos aos irmãos, de forma breve, rápida, até porque as horas já estão avançando. Eu queria convidar você a abrir em Levíticos, capítulo de número 10. Levíticos, capítulo 10. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler alguns textos nesta noite. Levíticos, terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 10. Eu vou ler, antes de nós lermos o texto, eu vou fazer uma oração. Todos acharam? Capítulo 10 de Levíticos. Olha o que diz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso, puseram nele fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara, Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim, ou naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Amém? Irmãos, quando falamos fogo estranho, eu também não quero que os irmãos generalizem no entendimento de cada um de vocês, que seja as questões que envolve a própria comunidade, a própria igreja, no sentido geral. Quando falamos de uma determinada igreja, ou alguém fala, né? Às vezes nós somos um pouco incoerentes, ou um pouco imaturo, quando nós julgamos a forma de um culto de uma determinada igreja. Logicamente, como que nós devemos
usar o parâmetro de culto para dizer a respeito de uma igreja, ou a respeito de uma adoração, ou a respeito de um trabalho que seja realizado. Nós temos o critério bíblico. Toda adoração, ontem até eu mandei no grupo dos jovens um vídeo onde tem um senhorzinho dançando no momento do louvor, né? Muito engraçado, muito legal, uma coisa bem natural e bem sadia, nada envolvia ali um escândalo, um absurdo. Um senhorzinho bem alegre, que dá de 10-0 em muitos jovens, e nós muitas das vezes. A gente vem para o culto e às vezes a gente fica ali meio que cabisbaixo, triste, né? Quando na verdade nós podemos nos alegrar diante do Senhor com toda a alegria do nosso coração. Mas há quem olhe para aquilo ali e diga assim, isso aqui é um escândalo para a igreja, né? Isso aqui é um fogo estranho. De fato, existem às vezes ministérios que são ministérios, seja de dança ou até mesmo forma de um culto, que às vezes sai do parâmetro bíblico. E sai e não fica legal. Mas quais os parâmetros que nós medimos essas questões que envolvem o culto e a liturgia? É aquilo que Deus falou na sua palavra. É aquilo que a Bíblia diz como deve ser o nosso louvor e a nossa adoração. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui não é uma questão que coloca o formato, o método, desde quando esse método não escandaliza o evangelho. A questão é verdadeiro? É baseado no caráter da pessoa de Jesus, tudo que fazemos e tudo que realizamos? De fato, quando eu olho para esse texto, eu já vi, e até mesmo eu já pequei em falar muitas das vezes sobre formas de culto ou de adoração de pessoas, dizendo, não, isso não é de Deus, isso aí é um fogo estranho. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, né? E muitas das vezes nós somos pragmáticos em fazer tudo de forma correta e até mesmo de forma bíblica, mas vazia, mas sem uma adoração verdadeira. É igual quando Jesus, ele censura os fariseus, lá em Mateus, quando ele diz assim, olha, vocês me adoram apenas de lábios, mas o vosso coração, os seus corações estão longe de mim. Os fariseus, irmãos, eram um grupo religioso, uma seita religiosa na época de Jesus, que mais era o grupo que estava mais próximo do entendimento da Bíblia. Os fariseus eram os que mais compreendiam com mais exatidão do que os outros grupos a questão que envolvia a lei de Moisés. Tanto é que Jesus diz para os discípulos que eles deveriam ouvir os fariseus, mas não proceder de forma igual a deles. Por quê? O que estava implícito na vida dos fariseus, além de uma formalidade correta, ainda além de um bom conhecimento teológico, o que estava envolvendo? A hipocrisia. Por quê? Porque eles ensinavam, pregavam, mas não andavam de acordo com a ministração, pregação e o ensinamento que eles mesmos ministravam. Então não é uma questão que envolve simplesmente o estereótipo. Não é uma questão que envolve a liturgia, mas é uma questão que envolve o espírito, a alma da pessoa. A compreensão que temos a respeito de Cristo. E Nadab e Abiú, naquela época do início de uma instituição religiosa judaica dos judeus, que estava formalizando todo o contexto litúrgico de adoração, era o início de tudo. Deus havia dado a Moisés, havia dado os exemplos e formas como eles deveriam adorar no templo ou no tabernáculo naquela época. E Nadab e Abiú tiveram uma ideia muito legal. Olha só a ideia boa. Os irmãos, levitas, sacerdotes, deveriam manter a ordem do templo ou do tabernáculo, as questões da mobília, do azeite, do fogo, do altar, tudo em ordem. Eles tiveram uma boa ideia. A Bíblia diz que o fogo deveria arder sobre o altar e não jamais deveria ser apagado. Então era responsabilidade dos levitas, principalmente de Nadab e Abiú, manter o fogo do altar, manter o fogo do candelabro aceso.
A luz do tabernáculo deveria ser mantida acesa. O fogo no altar deveria ser mantido aceso. E esse fogo deveria ser produzido no próprio ambiente aonde eles ministravam. Havia o fogo do altar. Então o fogo do altar, ele era um fogo contínuo. Só que eles tiveram uma ideia legal, uma ideia muito boa. Eles pensaram, por que a gente não faz uma fogueira do nosso jeito? Não acende um fogo do nosso jeito? Eu estou parafraseando uma compreensão. E nós acendemos o incenso, o fogo, e levamos para o altar. A história diz que no momento que eles levaram esse fogo estranho, que muitas das vezes nós falamos, ali é fogo estranho, aquela igreja é fogo estranho, né? E às vezes por ignorância nossa mesmo, por preconceito, ou muitas das vezes até por uma compreensão exata do que está acontecendo. Só que nós precisamos tomar muito mais cuidado com o fogo estranho dentro de nós do que propriamente fora, exteriorizado, ou na vida das pessoas. Porque compreender uma vida de adoração é incompreensível, irmãos. Tanto é que lá no Novo Testamento nós vamos mostrar para os irmãos que algumas pessoas agiram de forma estranha, de forma indelicada, antiética no espaço social que ela estava inserida, e era uma adoração extremamente agradável a Deus. E muitas das vezes o fogo estranho para nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento, para nós não cairmos no erro da hipocrisia, do farisaísmo, que é uma problemática nos tempos atuais. Hoje, irmão, se percebe que o ambiente religioso, o formato, o método, está de forma correta na maioria dos lugares. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito. Mas muitas das vezes, Jesus está tão longe. Uma das implicações, na implicação no sentido de um alerta, e até mesmo de uma confrontação com a igreja no Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Jesus, ele confronta a igreja de Laodiceia quando ele diz que aquela igreja não era quente, não tinha fogo, e que aquela igreja também ela também nem se colocava numa posição de fria, mas era uma igreja morna. E a problemática que acontece naquela igreja é que aquela igreja tinha, olha só, irmão, era uma igreja rica, era uma igreja abastada, era uma igreja de uma cidade extremamente rica, mas diz Jesus, olha, vocês têm ouro, vocês têm boas vestimentas, mas infelizmente eu estou batendo na porta e vocês não estão deixando eu entrar. Porque ele diz, eu estou batendo a porta, eu quero entrar na tua vida, eu quero acender o fogo dentro de você, eu quero ministrar, eu quero aceitar a adoração na sua vida, mas vocês não estão deixando eu entrar. Vocês não permitem que eu entre. Vocês falam no meu nome, vocês pregam no meu nome, vocês cantam no meu nome, vocês fazem tudo no meu nome, mas eu mesmo estou do lado de fora. É esse fogo estranho que muitas das vezes nós trazemos sem ter realmente o verdadeiro fogo que consome. Que consome a impureza, que consome o pecado, aquele fogo e que purifica o nosso coração, que purifica a nossa mente, que purifica a nossa alma, que purifica lá dentro. É esse fogo que não é um fogo estranho. Nadab e Abiú trazem fogo estranho para o altar. Eu vou dizer uma coisa hoje para vocês, irmãos. Que é uma igreja que traz fogo estranho para dentro da sua comunidade, ou até mesmo individualmente falando. Igrejas que aceitam o aborto. Esses dias eu estava vendo a posse do presidente americano. Um pastor foi ministrar, e a gente acha bonito, poxa, um pastor está indo ministrar na posse do presidente americano. Coisa linda, sempre foi assim, é uma tradição nos Estados Unidos. E o pastor que ministrava, pregava, ele pregou, mas nenhuma vez ele citou o nome de Jesus.
E quando ele terminou a sua oração, ele falou assim, ó, eu faço essa oração em nome de uma fé coletiva. Ele não falou o nome de Jesus. Isso está nas redes sociais, tá em vídeo, você pode procurar e você vai ver que ele fala, ele está com a Bíblia na mão, aberta, mas em nenhum momento ele fala sobre Jesus. Ele prega sobre Jesus. Igrejas que aceitam o aborto, que aceitam o casamento homossexual. Há igrejas hoje que estão aceitando o casamento homossexual. Não é lá mais fora, é aqui no Brasil. Igrejas que nós considerávamos igrejas históricas, igrejas sérias, estão aceitando como normal. Igrejas que estão deixando os jovens vivendo uma vida, né? Hoje tudo é agradar os jovens. Vamos agradar os jovens, fazer de tudo para manter os jovens na igreja. O jovem aprende psicologia, o jovem vai para a faculdade, ele aprende psicologia, ele aprende engenharia, ele aprende tudo aquilo que tecnicamente, academicamente é ensinado naquilo que ele escolhe como uma vida profissional para ele. Mas quando se fala da Bíblia, quando se fala de teologia, quando se fala de Jesus, a gente diz, os jovens não estão preparados para aprender a palavra de Deus. E se eles não estão preparados para aprender a palavra de Deus, vamos dar entretenimento para os jovens. Vamos dar todo tipo de festa e de diversão dentro da igreja para que os jovens permaneçam na igreja, mas a palavra não. O ensinamento não. Falar sobre santidade, sobre pecado não. Estamos vivendo uma era do fogo estranho. É isso que Nadab e Abiú fazem aqui. Nós temos a teologia do coaching, que é uma nova versão da teologia da prosperidade. Nós temos igrejas que ensinam as pessoas a crescerem financeiramente, a enriquecerem, mas não ensinam elas se arrependerem de seus pecados. Não ensinam elas terem temor do Senhor. Não ensinam elas viverem uma vida de fato que adora e agrada o coração de Deus. Esse é o verdadeiro fogo estranho nos altares. E quando de fato aceitamos isso individualmente, nós estamos deixando, permanecendo no erro, na prática que não agrada a Deus. Então, passa longe de uma vida verdadeiramente que adora ao Senhor. Em 1 Samuel, rapidamente abram comigo. Deixa eu ser breve, não vou ficar me atendo aqui nesse contexto, senão não dá tempo de nós falarmos tudo. 1 Samuel, capítulo 2. O comecinho vai ser um pouquinho forte, irmãos, o caldo, mas daqui a pouco vai ficar mais leve. Ou vai ficar mais forte ainda. 1 Samuel, capítulo de número 2 e verso 12. Eu ia ler do texto do verso 12 ao verso 36, mas o tempo também não nos permitirá. Então eu vou ler apenas alguns versículos, para depois nós pularmos já por outro contexto. Todos acharam? Olha o que diz, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitarei de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha que coisa terrível, irmãos.
Os filhos de Eli morreram na guerra. Deus falou com Samuel que Deus mataria os filhos de Samuel, porque eles estavam extremamente, eles eram filhos de Belial. Não é? Essa expressão, filhos de Belial, eram filhos do maligno. Então, a prática desses homens diz que eles tinham até relação sexual com mulheres na tenda da congregação. Então, grande era o pecado desses homens, desses moços, filhos de Eli. Agora, Eli, irmãos, nunca chamou, as pessoas diziam, Eli, ó, seus filhos estão fazendo deste jeito, estão agindo desta forma, e Eli nunca tomou uma providência. Então, grande era o pecado dos filhos de Eli. Samuel, que era uma criança, que foi consagrado a Deus por sua mãe, foi dado como oferta, e ele permaneceu no tabernáculo morando com Eli. O capítulo 3 diz que Deus falou com Samuel, e ao falar com Samuel, Samuel não entendeu primeiramente. Ele foi até Eli dizendo, fala que teu servo ouve, né? Ou fala, ele está me chamando. Ele depois entendeu, porque 3 vezes isso aconteceu, e ele diz assim, olha, quando essa voz você ouvir essa voz de novo, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Às vezes eu olho quando Jesus diz que a vida de uma criança, o cristão, ele precisa se igualar a uma vida simples de uma criança, porque isso é uma vida verdadeiramente aceita como adoração, simplicidade. Uma vida de simplicidade, de inocência, de um coração realmente que não se entristece com facilidade, no sentido ficar magoada, ou se entristece, daqui a pouco perdoa, daqui a pouco esquece, está brincando de novo. É isso que Jesus nos chama para viver uma vida de adoração. Samuel, em contraste aos filhos de Eli, é um menino que desde pequeno já ouve a voz de Deus, já sacrifica, já oferece oferta. Deus aceita a oferta de Samuel. Os filhos de Eli morreram na guerra, quando a arca foi tomada. A mulher de um dos filhos de Eli, que estava grávida, aquela criança nasceu e foi lhe dado o nome de Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus de Israel. Então, esse é um exemplo que nós temos no Antigo Testamento. Um outro exemplo, eu não vou pedir para os irmãos abrir, para a gente corrermos. Nós temos Davi, irmãos. Davi, que era segundo o coração de Deus. Quando a arca foi tomada, no contexto de Samuel capítulo 2, onde acabamos de ler, por causa dos pecados do filho de Eli, a arca tinha sido mandada de volta pelos filisteus, em um carro de boi novo. Tinha sido mandada dessa forma, com os bois trazendo a arca, sendo conduzido sozinho. Quando Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém, o que Davi usou de exemplo para levar a arca? O exemplo que eles tiveram de que quando os filisteus mandaram a arca. Então ele monta carros de bois novos, pega um bois, tira da casa de Abinadab, né, e começa a transportar a arca. E ele faz um grande culto ao levar a arca, uma grande festa, sacrifica, dá uma festa, todo mundo tocando, cantando, se alegrando, ele dançando na frente da arca, até que a arca, os bois tropeçam e a arca, ela vai cair. Uzá, um dos filhos de Abinadab, coloca a mão na arca. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A arca esteve na casa de Abinadab 20 anos. Uzá nunca se interessou pela arca. A arca simboliza a presença do Senhor, a presença de Deus. Quando o rei, olha só, quando o rei, ele trouxe a arca, aí ele quis mostrar para o rei que ele era um dos melhores súditos, levando a arca, dançando, cantando, se alegrando, até que a arca foi cair e ele foi segurar a arca. A Bíblia diz que também ele morreu ali. Toda falsa adoração gera morte, irmãos. Não no sentido simplesmente físico, mas simplesmente existem 3 tipos de morte que a Bíblia nos ensina: morte espiritual, morte física e morte eterna. Essa é uma realidade que a igreja precisa entender, que se nós não vivemos uma vida
verdadeira de adoração, morreremos espiritualmente. E se morrermos fisicamente numa condição como esta, nós perderemos a nossa vida eterna. A nossa condição de vida eterna será perdida. Então é preciso que nós mudemos o nosso pensamento quanto à questão de adoração, de vida social, de vida moral, de vida espiritual, de vida cristã de fato. Nós precisamos rever, de fato, fazer uma autoanálise. Que vida nós estamos vivendo? Porque estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Os tempos são finais. Não há tempo mais de nós brincarmos de cristão, de crente. É tempo de nós nos convertermos. É tempo de nos humilharmos. É tempo de nos arrependermos. É tempo de buscarmos a face do Senhor. Em um exemplo nós temos o jovem Eutico. Isso é no Novo Testamento, capítulo 20 de Atos. Paulo vai pregar o evangelho e eles estão reunidos num lugar alto, num cenáculo. Paulo está pregando, irmãos. O culto na época de Paulo passava de meia-noite. Já tinha passado das 00h. Eutico era um jovem que ficou na janela. Sabe, irmãos, é lógico que a Bíblia diz, literalmente, mas eu vou usar de forma simbólica, literalmente diz que por conta das luzes no lugar, aquele jovem foi ficando sonolento. É lógico, eram lamparinas que eram usadas azeite e ali o pavio, né? O pavio, ali, ele vai soltando uma fumacinha. E aquela fumacinha, acho que é carbono, não sei que é dióxido de carbono, ela vai dando realmente uma leseira na mente. A pessoa, dependendo do ambiente, ela desmaia até morre. Isso acontece em carros. E aquele jovem que estava na janela, ele foi, acho que, inalando e ele praticamente desmaiou, ou ficou numa sonolência muito grande, que ele caiu do terceiro andar, do segundo andar, se não me falha a memória. Caiu quase que morto. Paulo foi lá, todo mundo ficou desesperado e orou. Agora, vamos colocar isso no plano, ou no nível espiritual, amados. O jovem Eutico é a pessoa que está na igreja, mas a mente dela está no mundo. Ela está inserida num contexto religioso, cristão, louvor, adoração, palavra, mas a mente está bem longe, está voando. Enquanto as pessoas estão muitas das vezes aqui, ou em qualquer lugar, não estou dizendo propriamente aqui, a mente dela está variando em outros lugares, em problemas, em dificuldades, o que vai se comer amanhã, o que vai se vestir, se amanhã vai fazer ou se não vai fazer, quando muitas das vezes nós deixamos de verdadeiramente ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus, de adorar o Senhor em comunidade, como igreja. É o jovem que está na igreja, não estou dizendo jovens, tá, irmão? Mas eu coloco no contexto geral, mas é aquele jovem que está lá na igreja, está ouvindo Paulo. Imagine só, irmão, você ouviu Paulo, a pregação de Paulo. Será que era uma pregação chata, ruim, sonolenta? Paulo fala sobre isso mesmo. Ele era rude no falar, mas na questão teológica, na compreensão, não tinha uma pessoa como Paulo naquela época. E ouvir Paulo, o conhecimento, a experiência, as viagens missionárias, ele não estava nem aí para aquele momento. Então, numa sonolência, ele caiu daquele lugar. Quase que morreu. Paulo orou por ele e disse, pode ficar tranquilo, porque a alma dele ainda nele está. Então, muitas vezes nós precisamos rever essas questões. Agora, eu quero dizer de exemplos bons de adoração. Exemplos que vão nos inspirar, irmãos. Eu disse aqui 4 exemplos negativos de adoração no Antigo Testamento, 3 e 1 no Novo Testamento. Eu quero dizer agora sobre 4 exemplos de adoração que agrada a Deus. A primeira delas está em Jó, no capítulo 1, do 18 ao verso 22, que diz que depois que estas coisas vieram sobre Jó, o que Jó fez? Jó se prostrou. A palavra adoração, ela é se prostrar. Literalmente, a adoração, quando no Antigo Testamento diz alguém adorou ou alguém estava adorando, é porque aquela pessoa estava prostrada diante do Senhor. Hoje, o conceito bíblico cristão, a adoração não é simplesmente se curvar e dobrar o joelho ou dizer palavras bonitas, mas é de fato uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui? Quando
Jó perde os seus filhos, perde os seus bens, que Jó é acometido de enfermidade. Qual que é a primeira atitude de Jó? É aqui que nós aprendemos a ser um verdadeiro adorador. É disso que Jesus está dizendo. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jó fez? Jó correu para a casa do vizinho e foi dizer: vizinho, a minha vida está uma lástima. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu não quero mais ir para a igreja não, vizinho. Foi correr lá para a ceia da mãe, lá para falar com um amigo, para murmurar, para reclamar. Não foi isso que Jó fez. A primeira atitude de Jó foi se prostrar diante de Deus e dizer: Deus me deu, Deus tirou, e bendito, louvado, adorado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. O adorador não depende das circunstâncias para adorar. Se o dia está bom, se está chovendo, ele não depende se as coisas estão boas ou estão ruins. É fácil dar glória a Deus na bonança. Quero ver dar glória a Deus no momento ruim, irmão. Na tribulação, na tempestade, na dificuldade. E é isso, é esse exemplo que Jesus também toma de empréstimo. Talvez no conceito que Jesus está dizendo para a samaritana está vendo? Adorador não depende das circunstâncias, não depende da bolsa de valores, não depende se tem pandemia, não depende das circunstâncias, mas depende propriamente do adorador entender quem é o Senhor da vida dele. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Cadê os verdadeiros adoradores aqui nesta noite? Aqueles que adoram, que independente das circunstâncias. Está desempregado, continue adorando. Está bem financeiramente, continue adorando. Mas se está ruim, se as portas estão fechadas, se as coisas não estão boas, eu digo para você, irmão, continue no mesmo nível ou até maior de adoração. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Satanás ficou em parafuso, ficou em confusão por não entender o que Jó estava fazendo. É isso que o diabo fica, é isso que os teus acusadores ficam. É assim que aqueles que te condenam, que aqueles que te acusam, que aqueles que não gostam de você, quando olham para você e vê você adorando, vê você louvando, exaltando o nome do Senhor, eles ficam confusos. O outro exemplo bom que nós temos é o de Abraão e de Isaac, irmãos. Nós falamos em questão de circunstâncias, preste atenção. Jó foi questões de circunstância. No Antigo Testamento, irmão, todo patriarca, todos os profetas, todos os reis que temiam ao Senhor, eles tinham uma esperança em Cristo. Mesmo não sabendo quem seria o Messias, o Cristo, eles tinham esperança no Cristo. Toda adoração envolvia Cristo. Sacrifício envolvia Cristo. Candelabro envolvia Cristo. A arca envolvia Cristo. Tudo envolvia. O tabernáculo falava do corpo de Cristo. O templo representava o corpo de Cristo. Tudo está relacionado a Cristo. Mas nós falamos aqui de Jó em questões de circunstância. Mas agora, esses três aqui envolvem especificamente a pessoa de Jesus. Porque, irmãos, Jesus disse para a samaritana: vocês adoram quem vocês não sabem. Os judeus adoram a quem eles conhecem. Então nós precisamos conhecer a quem adoramos, saber quem estamos adorando, o porquê que estamos adorando. Nós não adoramos alguém que está fora, mas alguém que está dentro. Nós não adoramos alguém que está longe, mas alguém que está perto. Nós não adoramos alguém que praticamente é uma pessoa que na mente de muitos é alguém distante. Não, Deus é Deus de longe, mas também é Deus de perto também. Ele está aqui, Ele está na tua vida, Ele anda com você, Ele vive com você, Ele trabalha com você, Ele está no carro junto com de você, você está almoçando, Ele está perto de você, irmão. Então entenda isso. Abraão, Deus pediu a Abraão: você me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor, tu sabes. Então me sacrifica Isaac. Aqui nós conhecemos essa história. Deus pede que ele sacrifique Isaac para demonstrar este amor. Que essa adoração de Abraão não estava em volta de Isaac, não estava em Isaac, mas estava naquele que deu Isaac para ele. Abraão, ele adorou, e a adoração não envolve simplesmente o que se pode fazer, mas envolve aquilo que você é na sua totalidade. Então, ele vai e leva o seu filho Isaac para ser sacrificado.
Isaac, nós sabemos, é uma representatividade, é uma simbologia, é um tipo de Jesus. Ele que é levado para o sacrifício é uma tipologia de Jesus. O cordeiro que foi colocado no lugar de Isaac é uma tipologia de Jesus. Mas quando ele leva Isaac, Deus vê que o amor, que o temor de Abraão era verdadeiro. E diz assim: olha, Abraão, não precisa matar o moço, porque eu sei que verdadeiramente você teme a Deus e que não negaste o seu filho. Irmãos, Abraão não hesitou em dar o seu único filho, o único filho que ele tinha na sua condição de velhice, o filho da promessa. Agora, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus estava ensinando para Abraão, e não só para Abraão, mas para a nação de Israel e para nós, que Deus daria muito mais do que Abraão fez. Que Ele daria o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Que Jesus seria o verdadeiro cordeiro imaculado, perfeito, que morreria na cruz por mim e por você. O terceiro exemplo que nós temos está em João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Depois que Deus ressuscitou a Lázaro, todo mundo foi para a casa de Lázaro, de Marta e Maria, para ver ali Lázaro que havia ressuscitado. Pegou um vaso muito caro, trabalho de 1 ano, e começou a ungir Jesus. É aí que eu falo, a atitude de Maria aqui, ela é vista por alguns que estavam ali como um desperdício, como algo que não era para ser feito. E dizem assim: olha, você deveria ter pego este perfume, este óleo, este vaso, e ter vendido, pegado o dinheiro e dado aos pobres. Jesus disse: não, deixe ela fazer isso, porque é para minha sepultura, para minha morte, ela está fazendo. O evangelho do reino vai ser pregado, ou onde o evangelho do reino for pregado, se fará menção do ato e da atitude dessa mulher. Ela pegou um óleo caríssimo, um perfume caríssimo, e quebrou o vaso e ungiu Jesus. Alguém disse: não, é desperdício isso. Por que está fazendo isso? Jesus: não, deixa ela fazer, porque os pobres vocês sempre têm convosco, mas vocês nunca não terão para sempre. E a atitude daquela mulher demonstra uma adoração sem ética. Olha só, olhando aos olhos humanos, foi sem ética, porque ela jamais poderia entrar ali naquele momento daquele jeito. Diferente da mulher pecadora que chora aos pés de Jesus. O ambiente onde há homens, naquela época, a mulher não poderia entrar, ser inserida e ali fazer um ato de encostar em um homem. Era uma coisa terrível. Já no olhar de quem ali censurou aquela mulher por causa do dinheiro, por causa do valor daquela especiaria. Então foi uma situação que aos olhos de muitos era antiético, era sem valor, mas tinha muito valor para Jesus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A nossa conduta, o nosso ato, nós somos falhos e pecadores, mas muitas das vezes nós fazemos coisas e nós nem percebemos, e essas atitudes agradam o coração de Deus. Às vezes nós miramos que o nosso culto será no domingo, a partir das 19 horas da noite. Mas o seu culto, muitas das vezes, você está desenvolvendo ele no dia a dia, num ato de amor, num ato de uma oração. Quando você, aconselha alguém em nome de Jesus, quando você fala do amor de Jesus, quando você tem um ato que para muitos seria algo, inválido, seria uma coisa que para muitos não seria válido, mas você tem atos e atitudes que para o Senhor agrada o coração de Deus. Diz amém? As horas já se passaram, irmãos, eu vou encerrar aqui. E o último é que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. O sacrifício do Senhor Jesus é perfeitíssimo. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 2, fala que o sacrifício de Jesus é superior aos de bodes, ao de carneiro, ao de ovelhas, ao de animais. Por quê? Porque é um sacrifício perfeito, é um sacrifício de amor, é um sacrifício de perdão, é um sacrifício de salvação em alguém que não havia pecado, é alguém que nunca houve engano na sua boca. E toda adoração, ela envolve Jesus.
ela envolve a pessoa de Jesus. Vai adorar, adore que nem Jesus, irmão. Quer viver uma vida? Viva uma vida igual a de Jesus. Perfeita, não perfeita sem pecado, mas na simplicidade, na humildade, na mansidão. Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem adoração perfeita como essa na vida? Não tem, irmãos. Você quer lidar com uma pessoa que você é agradável para você? É quando a pessoa é humilde e mansa. Esse é o nível de caráter que Jesus ensina sobre adoração. Ele fala assim: olha, Pai, você ocultou aos sábios, mas revelou aos pequeninos. As revelações da pessoa de Jesus não é para os sábios e para os grandes, mas é para os pequeninos, para eu e você. Por isso ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se coloque de pé. As nossas crises, as nossas problemáticas, elas são desenvolvidas numa vida de ansiedade. A ansiedade, ela não é simplesmente uma questão de preocupação. Sim, é preocupação. Preocupação do futuro, das coisas que ainda não aconteceram. É uma excessividade de preocupação de algo que não aconteceu. Mas ela envolve muito mais. A ansiedade envolve em nos compararmos com os outros. A gente pensa que ser feliz é ser melhor que os outros. A gente pensa que estar bem é muitas das vezes estar por cima do outro. E não é isso. Jesus diz: sede manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Todo descanso, toda satisfação, todo bem-estar, tudo aquilo que envolve uma vida de adoração na pessoa de Jesus está aqui. Quando você descansa no Senhor, quando você não depende de pessoas para estar bem, quando você não depende de coisas para estar feliz, quando você não depende do mundo para estar bem, mas você depende apenas de Jesus. Diga amém. Jesus está aqui, diga glória a Deus. Feche teus olhos.